Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia! Bem-vindo ao nosso programa Em Destaque. Você que está nos acompanhando pela TV Sim SBT, é uma honra ter a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um livro lançado por um capixaba que traz, então, inclusive, uma referência já no mercado para o marketing, para o encantamento e como tudo isso pode acontecer junto. Claro, né, todos os segredos estarão revelados na publicação que já está aqui conosco. Mas o autor também está presente conosco aqui no nosso Em Destaque de hoje, nessa manhã. Trata-se de Marcelo Braga, autor best-seller de Fantástica Fábrica de Uau! E a gente vai entender tudo isso e muito mais, até porque Marcelo também é CEO da Liga de Marketing e traz aí um ensinamento muito importante da sua carreira, agora também em algumas páginas aqui que a gente vai entender a importância delas. Marcelo, muito bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Poxa, eu que agradeço aí a presença, bom dia a todos. Que bom recebê-lo aqui e já entender o nome do livro, já está aqui inclusive para você ver também e poder acompanhar toda a nossa conversa, A Fantástica Fábrica de Uau! Só pelo nome, né, já torna um pouco mais diferente e atrativo, por que não, né? Sim. Explica pra gente primeiro, Marcelo, que título e que conteúdo traz aqui dentro para quem então tiver acesso e vai ter, com certeza a gente vai deixar os canais aí para você desde já. Obrigado. A Fantástica Fábrica do Uau, ela nasce justamente pelo anseio e pelo desejo de todos aqueles projetos que a gente criava lá na nossa agência, de modo empírico, era de criar uma metodologia. E a metodologia que a gente criou foi a metodologia do UAU. A gente brinca lá na parte de eventos que entre 1 e 10 a gente quer tirar a nota UAU, que é a nota 11, que é o superar as expectativas. Então, dentro daquilo tudo que a gente criava no passado, empiricamente, justamente na pandemia, eu falei, não, cara, vamos criar uma metodologia onde a gente consiga replicar de modo mais rápido, por meio de uma metodologia, a fábrica de UAU. Justamente a criação dessa magia por meio dos eventos. Então, além de tudo, quem lê tem acesso a um método que você compartilha aqui. Não guardou segredos, então? Zero de segredos. O meu desejo era de justamente de trazer dentro desse livro como que a gente cria, como que a gente desenvolve isso. E esse desejo ele veio lá atrás, quando eu comecei a dar aula de pós-graduação em um MBA, quando eu fui pesquisar. Falei, cara, eu quero pesquisar livros, literaturas a respeito do mercado de eventos. E não havia. Eu sentia muita falta nesse sentido. O que a gente tinha era mais ligado a cerimonial, mais coisas nesse sentido. E aí eu falei, não, eu quero algo mais. Você tinha, obviamente, alguma coisa de marketing digital, publicidade, redação, mas como construir eventos memoráveis não havia. E aí esse desejo de construir a metodologia e o livro Fantástica Fábrica de Uau. Que está, inclusive, no mercado, já alcançou, né, o título best-seller, que é muito importante e representativo. Muito. E queria, antes até mesmo de entrar nos conceitos que você compartilha aqui, entender esse momento de receber a notícia sobre a aceitação do público em relação a tudo que é descrito, né, na Fantástica Fábrica de Uau! E como realização, né, até mesmo profissional, porque isso acho que faz parte, né, de um importante capítulo da sua carreira, né? Então, quando eu pensei em tangibilizar a metodologia no livro, eu tive uma conversa com o Sandro Magaldi, um grande palestrante, consultor, e quando eu conversei com ele, eu falei, Sandro, eu queria escrever um livro, igual você tem vários livros best-sellers e tudo, qual é o caminho? Né? E o que ele veio para mim falar foi o seguinte, você quer escrever um livro ou você quer ser lido? Né? Então essa foi uma pergunta que me bateu em cheio. Eu falei, não, eu quero ser lido. Eu quero escrever algo que possa contribuir para uma sociedade melhor. E aí dentro dessa jornada, eu perguntei, eu quero ser lido, qual é o caminho? Me diga, né? E aí ele me apresentou a Editora Gente, que é hoje a editora que mais lança best-seller no país. E aí eu apresentei o projeto para a Roseli, que é a CEO do grupo, e ela ficou encantada com o projeto. Falou, nossa, eu não existe isso no mercado e eu gostaria muito de escrever. E aí veio essa jornada toda da construção desse livro. Então foi meio que nesse sentido
E eu estava justamente na editora, a gente estava numa imersão lá com eles, a gente estava até no show da Shakira, foi uma ação que eles fizeram para gente, autores ali que participam da mentoria dela, e a gente estava ali no meio do show da Shakira, quando na verdade saiu a lista dos best-sellers, e quando eu vi que eu estava em primeiro lugar na categoria negócio, eu fiquei louco, fiquei enlouquecido, todo, assim, fico até arrepiado. Assim, a gente ficou, sabe, todo o grupo ficou muito feliz, porque é uma meta muito difícil de alcançar, né? Então, para mim, foi assim, um motivo de muito orgulho, né? Com certeza. De ter isso. Fora o conteúdo que o Marcelo, né, compartilha com toda essa metodologia UAU, né, o livro ele traz, né, chancelas, vamos chamar assim, de pessoas muito relevantes também no mercado, né? Verdade. Marcelo, é até presente aqui quem tem prefácio, quem tem apresentação. Pois é, o prefácio que a gente traz no livro foi de Luiz Justo, ele é o CEO da Rock World, que é responsável pelo Rock in Rio, pelo Lollapalooza e pelo Detal. Então, assim, é o papa. Praticamente, né? É o papa dos eventos do país. Então, assim, para mim foi um motivo de muito orgulho, porque eu estava numa imersão, eu estava num projeto do Rock in Rio Academy, quando eu fiz o convite, e foi lindo de sentir. Eu já tinha ido em outros 3 momentos com ele, já tinha tido a oportunidade de conversar com ele, e ele aceitou de primeiro. Não, pode contar comigo, eu sei o quão isso é importante para você, e ele aceitou de primeiro. Eu fiquei assim, você não vai nem pensar? Não vou pensar, tô dentro, pode contar comigo, eu sei que o nosso mercado precisa. Então, assim, foi muito forte. E o Reinaldo Gama, CEO da HSM, que é a maior escola de negócios do país, enfim, tem uma participação absurda nessa questão de eventos de negócio. E quando eu falei com o Reinaldo também, desde 2019 a gente vem fazendo alguns encontros de alguns eventos. Encontrei com ele no SXSW lá em Austin, no Texas, e quando eu faço o convite para ele, também falou, cara, eu não tenho nem roupa para ir. Eu falei, cara, para com isso. Assim, então é muito legal, né? Assim, de você ver que é uma obra que vem para justamente ajudar e contribuir a transformar o nosso mercado. Então, para aquele estudante, para ver aquele profissional que deseja fazer um grande projeto, deseja fazer um grande evento, mas não sabe por onde começar. Então, para a gente, assim, você ter a chancela desses 2 grandes nomes foi assim, um motivo de muito orgulho, né? E na contracapa, inclusive, a gente também tem outras grandes chancelas, né? A gente tem o Claudemir, que eu fiz um projeto, uma imersão com ele nos Estados Unidos sobre a clientologia supreme, onde a gente teve a possibilidade de conhecer a Disney, conhecer também a Universal Studios, Orlando Magic, Harley Davidson, Macy's. O top do entretenimento, né? O top do entretenimento, e isso nos ajudou a conceber ainda mais o livro, né? Então a gente tem a Elo Santana, que é a presidente da AMPO, que é um órgão que é uma associação referência do nosso setor, o João Bosco, que é um grande cliente, um grande parceiro e amigo, diretor da ArcelorMittal, o Pedrinha, que é diretor do Sebrae, e o meu sócio no projeto das 3 bases, o Rogério Salume. Então a gente contemplou nesse livro justamente grandes nomes para chancelar tudo aquilo que a gente deseja, né? Mostrar para a sociedade que é possível, sim, fazer grandes projetos, e a gente pode ser do tamanho que a gente deseja ao mundo, né? E encantar. Tem um ponto, e até eu volto até a observação que eu fiz, mas tá tudo sem segredo, porque a gente, e muitas vezes, tem pelo menos uma percepção muito rasa de que se eu compartilhar o meu segredo, ou o meu método, né, eu estarei entregando, vamos chamar assim, o ouro para o concorrente, né? E por isso que eu fiz questão logo de perguntar no início. Marcelo falou que não, né, Marcelo? Mas então, justamente, acho que essa decisão, cabe essa explicação até para as pessoas terem noção da grandeza da obra, né? De você que traz uma experiência muito grande no mercado, né? Com vários formatos, eventos testados, aprovados, reconhecidos, premiados, para colocar isso à disposição de tantas outras pessoas, seja do estudante ou até mesmo um parceiro de trabalho, né? É muito louvável. Leva, claro, né, o orgulho, inclusive, do reconhecimento do best-seller que a gente falou, mas essa iniciativa interior sua, para colocar isso tudo aqui, né, passou por quais análises também? Então, a metodologia da Fábrica de UAU, ela trabalha justamente a razão de existir de cada projeto. Cada projeto, cada evento, ele tem que nascer por um propósito.
E não tem como eu criar um evento por um propósito se eu não ter o meu propósito. Né? Então, assim, o meu propósito de vida é de promover momentos memoráveis, através do tripé de todos os eventos de sucesso, que é o conteúdo, o relacionamento e a experiência. Então, se eu digo que eu existo para promover momentos memoráveis através do conteúdo, do relacionamento e da experiência, compartilhar a minha metodologia, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Meu livro está em todo, ele está na Amazon, ele está no Kindle, então ele está acessível a qualquer pessoa. Sim. É justamente fazendo jus àquilo que eu acredito. Nós somos, Fábio, assim, a transformação que nós desejamos ao mundo. E se você efetivamente quer uma transformação do mundo, essa transformação começa por você. Então, quando eu coloco isso em um livro e sem qualquer tipo de segurar um segredinho ou outro, não faria sentido para mim. E é como uma receita, né? Você pega uma receita, você às vezes não acerta de primeira, você tem que fazer 10, 20, 30, 50 vezes para até você chegar na perfeição. Então, eu acredito muito que a comunicação, o conteúdo e o conhecimento, ele tem que ser, de fato, aberto para todos. Então, esse foi o objetivo mesmo. Que bom. E o nome? UAU, Fábrica de UAU. UAU a gente entende, né, a expressão de surpresa, né, de alegria, de realmente assim, estou impactado. Mas botar isso no título, como é que foi essa decisão? Então, para e pensa. Você não fala uau propositalmente. Não. O uau, ele é o sussurro da alma. Ele vem. Sabe? Quando você está ali, você é impactado, você tem a surpresa e aí você fala, cara, isso é muito uau. Uau! E aí, quando você percebe, já saiu. Né? Então, na minha cabeça, receber o uau de um cliente é o ápice de qualquer projeto, de qualquer evento. Então, quando a gente consegue promover muito uau por segundo, a gente está construindo uma fábrica de uau, onde o cliente do meu cliente, a todo momento, ele está nos elogiando por meio do uau, por meio de todas as surpresas, de tudo aquilo que a gente vai construir envolvendo ele em toda aquela jornada do evento. Essa que foi a grande ideia. Excelente. E queria saber, você teve, pergunta, hein? O seu momento uau, na hora de escrita, no começo, na ideia, ele finalizado, qual é o seu momento uau junto com o livro? Rapaz, são tantos uau que eu tive nesse livro, foi tantos uau, assim, eu acho que talvez assim, o uau mais bacana foi quando eu vi ele impresso. Nascido, de todos, né? Sabe, você pegar, sabe, ver, sentir a textura, olhar, e mais do que isso, né? É de você chegar em casa e você presentear a sua família. Porque dentro desse livro, ele não tem 25 anos de carreira. Ele tem 45 anos de vida. Agora 46. Um pouquinho a mais. Fiz agora o final de março. Mas então, assim, ele é o retrato dos meus 46 anos de vida. Ele é o retrato e a tangibilidade de tudo que eu fiz para todos aqueles que me cercam. Então, eu acho que esse foi o maior momento uau que eu podia ter. É quando eu cheguei em casa, entreguei para minha esposa, para os meus filhos, e senti no olhar deles, na leitura deles, minha esposa leu esse livro para o meu menino de 7 anos, leu ele todo. Que máximo. Leu ele todo, foi a coisa mais linda que eu poderia receber. Então o meu filho mais velho, de 14 anos, também leu. Então, para mim, não tem uau maior do que a gente conseguir tangibilizar e orgulhar todos aqueles que nos amam por meio dessa grande obra. Uma das abordagens, né, sobre um conteúdo tão importante, né, que o Marcelo está compartilhando com a gente como autor best-seller. E, claro, todo esse conteúdo à sua disposição, como a gente foi deixando aí o endereço mais fácil para você chegar até Fantástica Fábrica de Uau. A gente só vai para o nosso intervalo e, na sequência, ainda mais conversas, então, na sua manhã, aqui na TV Sim SBT. Já já a gente volta.
De volta com o nosso programa em destaque, continuando na sua manhã aqui na TV Sim SBT com a nossa conversa desta edição. Estamos recebendo o Marcelo Braga, que é autor best-seller de Fantástica Fábrica de UAU. Ele também fala conosco aqui nessa nossa conversa também sobre toda a sua trajetória como CEO da Liga de Marketing, empresa dele, né, que traz inclusive muitas inovações para o mercado do Espírito Santo, além da sua própria vivência profissional, pessoal, né, Fantástica Fábrica de UAU está aí despontando como livro de negócios, né, que você falou. Sim, que é o título do best-seller, né? Muito bem, então acompanhe, porque essa conversa, além de tudo, é encantadora e esclarecedora. Esclarecedora pela seguinte questão, Marcelo, acho que você poderia até nos abordar. A gente entende que propaganda, marketing, comunicação se alterou e muito nos últimos tempos. E muito, muito mesmo. Talvez uma das indústrias que mais se transformou, se a gente pensar, né, no avanço tecnológico, tudo que foi incorporado a ela devido ao avanço tecnológico. Sim. Você falou da sua idade, falou do seu tempo de carreira, e ao longo de todo esse tempo de carreira, muitas coisas foram sendo incorporadas para chegar no uau. Né? E o que você lê hoje, olhando para trás, tendo o livro agora, né, à disposição de todos nós, sobre adaptação a essas transformações? Porque encantar hoje deve passar por uma tela maior, né, alguma ativação que as pessoas falam, né, digital, mas isso não existia antes, continua encantando do mesmo jeito. Que leitura você faz sobre esse momento que a gente está hoje consumindo? Então, a comunicação, de fato, ela acho que foi o que sofreu mais impacto, né, nos últimos 25 anos, colocando aí que são os meus 25 anos de carreira, né? Então, a gente sai de uma segmentação até 2000, para uma microsegmentação até 2010, a gente tem ali a democratização da internet nos lares, com a democratização dos PCs domésticos, né? Passando em 2007, pelo surgimento do smartphone, onde a gente começa a ter a internet just in time na nossa mão. Então, se a gente quer alguma informação, a gente vai lá e consulta ali na hora, né? Onde em 2013, os dados pelos celulares, eles superam os dados dos computadores, dos PCs, né? Você tem o surgimento das redes sociais, você começa a entrar numa nanosegmentação de mercado, onde hoje você já começa a entrar aí numa hiperpersonalização de mercado. Então, como é que eu crio, dentro de tanto volume de informação, como é que eu me torno relevante? Como é que eu faço com que as pessoas efetivamente consigam me enxergar e eu começo a destacar dentro desses projetos? Então, quando a gente cria os eventos, e os eventos pelo propósito, entendendo efetivamente que dor esse evento vai solucionar e qual desejo que ele alcança, quais sentimentos ele é capaz de provocar nas pessoas, você começa a mudar um pouco isso. Você, por exemplo, teve alguns carnavais. Sim. Mas você tem o seu top 3, seu top 5. E se não foi em 2019, você não faz ideia onde você estava. Mas se foi em 2019, você lembra com clareza. Exato. O que foi. Então, isso é o evento. Como é que a gente cria essa magia em um evento e outro? Por que algum evento marca e os outros não marcam? Então, é essa construção, e aí eu me torno um alquimista dessa magia uau, nessa construção de sentimentos. Quantas vezes, hoje é mais difícil por conta do Pix, mas quantas vezes você já meteu a mão no bolso e achou R$50? Acontece. Acontecia, né? Imagina você agora meter a mão no bolso e encontrar um bilhete da sua esposa desejando a você um excelente dia. Quanto isso custa, Fábio? Então, a magia do uau está em você estar no momento presente, entendendo verdadeiramente o que você quer provocar com as pessoas. Então, eu posso fazer, sim, um evento simples, sem grandes investimentos, óbvio. Eu terem grandes investimentos para os eventos é maravilhoso. Eu crio ações ainda mais imersivas. Eu consigo colocar várias outras ações dentro daquilo dali. Mas eu também consigo, por meio do capricho, do carinho, do afeto naquele projeto, naquela ação, que esse cara jamais vai esquecer. O último adeus, o pegar a bolsa para ele e entregar, é você entrar no banheiro, uma banheira está impecável. É você tomar um café da manhã que vai vir um bilhetinho para você. É você pagar e vir outro bilhete. É você agradecer nos olhos. Quantas pessoas você te serve durante um dia? E quantas pessoas você verdadeiramente olha nos olhos e agradece com o coração?
Então, a magia do UAU está em você estar no momento presente. E você querer transformar essa vida por meio dessa magia, de uma surpresa planejada. Essa é a verdadeira magia do UAU. Bom. Então tá aí, justamente à sua disposição também, quando você adquire o conhecimento, o conteúdo de Fantástica Fábrica de UAU. E só pelo nome, né, já é impactante, como a gente já percebeu aqui, até a inspiração do Marcelo. E que respostas você já teve de quem leu? Porque se chegou em best-seller, né? Muita leitura, com certeza, comprovado. E respostas? Cara, isso que é o mais fantástico, assim, de tudo, né? Porque os meus amigos, assim, muitos amigos falam, cara, que leitura leve, que leitura gostosa. E no final, as pessoas falam assim, cara, eu entendi o que é o UAU. Eu entendi como que se cria uma surpresa. Agora, quando você tem pessoas que você não conhece, dos mais variados estados, cidades brasileiras, colocando para você, cara, você está mudando o meu negócio. Eu tive uma pessoa de Ribeirão Preto que me mandou uma mensagem maravilhosa, que ela estava pensando em desistir da área de eventos. Quando ela conheceu o livro, ela começou a ler o livro, e o livro foi lançado em fevereiro, em 2 meses. Ela devorou o livro e ela começou a aplicar a metodologia dela com os clientes dela e ela já começou a ver o resultado, ela está assim maravilhada. Porque a forma como ela fazia o evento, ela estava começando pelo quê e não pelo porquê. Ela estava mais preocupada no buffet, no local, no horário, do que entender por que aquele evento deveria de fato existir. Então, quando ela virou essa chave, tudo começou a mudar na cabeça dela. Você tem que entregar isso com planejamento, pensar justamente, né, no propósito, reflita sobre propósito para poder, então, todo esse conjunto valer a pena? Sim, exatamente. Quando você entende a razão de existir do projeto, é um primeiro grande passo, né? Se você entende que um evento ele não tem um público-alvo, ele tem 5 públicos-alvo, a coisa começa a mudar de figura. Eu tenho o realizador, eu tenho o patrocinador, eu tenho o convidado, eu tenho aqueles que estão diretamente ligados aos projetos que a gente chama de colaborador, e eu tenho o 5º público-alvo, que é o espectador. É aquele que não está no evento, mas ele também é impactado pelo evento. É legal. Então, quando você entende qual é a jornada desses públicos, entende como é que eu crio essas magias para estes públicos, a coisa começa a mudar de figura. Como é que você gostaria que o seu evento fosse visto lá fora, por quem não foi ao evento? Um evento organizado, um evento que teve entrega, que teve conteúdo, que teve experiência, que teve network. Então, dentro de tudo isso, tendo esse entendimento, ele é possível você fazer as construções. Você tem cliente que tem um desejo de que que ele passe tecnologia, inovação, agilidade. Você tem cliente que quer passar nostalgia, quer passar ali algo mais ligado à parte emocional. Então, você tem que entender o que você deseja em cada projeto para que, em cima disso, você faça a jornada dos sentimentos dentro dessa jornada, dentro dessa construção. Por exemplo, você já vivenciou uma experiência com a gente. Sim. Então, como é que eu torno isso memorável? Como é que eu faço com que o Fábio jamais esqueça da gente? É essa construção que a gente faz dentro de todo um planejamento. Uma foto na capa do celular, por exemplo, né? Vira a marca de um evento, quem sabe, né? Exatamente. É um termômetro. Exatamente. Mas que bom. Você falou de passo a passo, né? Aqui estão todos os passos que você, então, deixou, né, como conteúdo dentro da Fantástica Fábrica de UAU, é isso? Isso aí. A gente compartilhou o entendimento de que o que vai ser feito lá na frente, se é um coquetel, se o evento é à noite, se o evento é de dia, o que vai ser, ele é uma mera consequência de tudo aquilo que você precisa de entender antes. Esse é o grande ponto. Onde, como numa redação, por exemplo, se eu te pedir para você fazer uma redação sem eu te colocar um tema, é muito mais difícil do que se eu chegar para você e te falar, cara, o tema é UAU. Me conte como que você cria a magia do UAU, como você tem um dia UAU. Fica muito mais fácil do que eu deixar solto para você. Exatamente.
Então, aqui dentro da Fantástica Fábrica de UOL, a gente mostra claramente isso. Esse passo a passo da construção de uma jornada do evento, onde você tem que entender como é que é feita essa construção, quais são os pilares desse grande projeto e como que você faz isso para que no final você receba de 0 a 10 a nota UAU. Uau! A nota UAU com certeza é desejadíssima. Já quero também ter a minha, brevemente já lendo a partir de hoje a Fantástica Fábrica de UOL. Só para a gente terminar, Marcelo, também, depois, né, do sucesso sendo best-seller com conteúdo tão atrativo, encantador, colocado aqui, traduzindo anos de experiência de vida e de carreira, o que vem mais por aí? Muita coisa boa, muita coisa boa. Eu tenho recebido muitas propostas de palestras pelo Brasil, então tenho palestras no Nordeste, tenho já um treinamento em São Paulo para um grande banco, tenho o evento no final do ano da HSM+, que já nos convidou para estar lá palestrando. Que bom. Tem o Fórum de Negócios em Natal, que a gente também já recebeu o convite. Então, assim, agora eu acho que é a expansão dessa autoridade e dessa magia UAU, ensinando o Brasil e o país a construir isso. Imagina se em cada estabelecimento, em cada governante, se ele tivesse a visão de colocar uma pitada de UAU na sua gestão, uma pitada de UAU em suas entregas, entendendo que para que você ganhe o UAU, a surpresa ela tem que ser planejada. Você tem que entregar mais do que você foi contratado. Você não pode estar na média. A média é medíocre. Você tem que entregar acima da média. Depois que você entregar acima da média, você entrega mais um pouco. E tudo isso cuidadosamente embalado com muito capricho. Então esses são as novas frentes. Obviamente a Liga de Marketing continua voando. Então a gente está aí fazendo eventos pelo Brasil. Então tem a parte de palestra, tem a mentoria e tem também a parte da Liga, que é a minha maior paixão. Que bom. Não vai dar tempo de perguntar que horas ele dorme, que horas ele faz um monte de coisa. Marcar de novo. Também tem que voltar, exatamente por isso. Bem, o nosso tempo, então, nesse nosso Em Destaque, ele vai terminando. Marcelo, queria agradecer muito a presença que você traduziu um pouco aqui, mas você tem que ler justamente esse conteúdo para seguir passo a passo, seguir, inclusive, a metodologia, saber justamente como encantar. Está muito aqui bem explicado. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado, amigo. Valeu. Excelente. E obrigado a você pela sua audiência com a gente na nossa TV Sim SBT. Que você tenha um ótimo dia. Seja UAU hoje, para voltar amanhã com a gente também. Até a próxima. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.